seguinte, nós vamos receber agora, com as palmas de vocês, pastor Charles Fabian, por favor, salva de palmas. Ele está vindo lá do nosso seminário adventista, né, adventista de teologia lá da Bahia, né, onde eu estudei. E ele tem um programa aqui muito importante para nos apresentar agora, uma proposta, né, de como a igreja vai se comportar, já que ela tem uma responsabilidade social. Ele é doutor em ministério pela Full University, lá nos Estados Unidos, e desenvolveu um trabalho muito lindo ali na Bahia, na construção de privadas, comunidades que não tinham banheiro em casa. Então ele é especialista em comunidade, vai ter um momento aqui com a gente, depois também vai ter o workshop à tarde, daqui a pouco. Então aproveite aí, e o pastor Charles vai nos abençoar agora. Vamos lá. Te abençoe, viu? Amém. Bom dia. Estou vindo da Bahia. Há algum baiano aqui? Uma grande colônia, né? Eu já tenho meu green card da Bahia, tá? Eu sou pernambucano, mas já tirei meu green card já. Eu sou de uma família de baianos, mas nasci em Pernambuco, fui criado lá, mas já tem quase 12 anos que eu vivo e trabalho ali no nosso seminário, conhecido como IAN, hoje o NIAN, onde temos o nosso seminário de teologia. Ontem, quando o pastor Jair foi me buscar no aeroporto, dentro do avião o piloto disse assim: temperatura em Campinas, 16 graus. Jesus, tem misericórdia de mim, né? E aí, quando saí do avião, já estava 18 graus, dá para suportar, né? Todo agasalho que eu trouxe nessa viagem foi esse paletó, então orem por mim, né? E aí eu lembro que ontem a gente foi fazer o check-in, né? Eu fui fazer o check-in e estava uma garoa, choveu um pouquinho ontem, não foi? Aí nesse trâmite passou um senhor em frente ao hotel, visivelmente uma pessoa em situação de rua, precisando de ajuda. Mas eu não sei você, mas às vezes a gente olha no rosto da pessoa, a gente não lê o coração, mas a gente tem impressão. E a impressão foi que eu vi ali naquele rosto uma pessoa batalhadora, honesta, mas que estava precisando de ajuda. E foi exatamente isso que ele fez. Ele disse, com um sotaque bem mineiro, ele disse assim: ô senhor, o senhor poderia me arrumar um trocadinho aí para eu tomar um lanche, porque eu vim de Minas. Aí falou assim rápido, eu não entendi o que ele falou da cidade. Aí disse: qual é a cidade? Guaxupé. Eu sou pedreiro, vim vencer nessa cidade, mas até agora está dizendo: mas eu vou vencer. Mas só estou aqui com fome. Aí começou a chover, e tudo muito rápido. O senhor teria um trocadinho não para eu fazer um lanche? Aí eu peguei minha carteira, confissão, né? Pastor também é pecador. Então, não tinha o famoso trocado, tinha R$50. Para você, 50 pode ser trocado. Para mim não é trocado não, viu? Para mim, R$50 faz uma diferença. E eu disse: rapaz, eu vou dar 50, eu quero ajudar, mas 50, espera aí. Aí fui no balcão: você troca 50? Não, a gente nem usa mais dinheiro, é tudo do Pix. Aí negócio, fui outro rapaz, eu também não tenho dinheiro. Eu disse: rapaz, que agonia. E aí, eu e o pastor Jair, eu conheço, me permita chamá-lo de Jair, nós somos amigos, né? E eu conheço Jair desde o meu primeiro distrito. Ele era me permita aí, meu orgulho, né? Ele foi meu líder de jovens. E já naquela época, pela graça de Deus, o pastor Jair era uma bênção. Mas é outra história. Aí eu estava com ele ali, ele vindo da nossa, assim, aflição. E o homem disse assim: mas tem uma lanchonete ali. Aí Jair disse assim: entra aqui no meu carro. Entra aqui no meu carro, vou levar o senhor lá. Porque ele também ele não estava com dinheiro trocado. E se tinha lanchonete, o homem estava com fome, vamos levar para lá. Aí olha a atitude daquele homem: não, eu estou sujo. Eu estou sujo, estou molhado. Aí Jair disse: não tem problema, entra aí. O cristianismo nessa hora mostra de que calibre ele é feito. Você nunca vai saber sobre qual circunstância você vai ser exposta para você tomar decisões rápidas, mas que têm consequências permanentes. E aí, eu não sei se fui eu, se foi outra pessoa, ou se o próprio Senhor,
Ele falou de Pix. Ele falou de Pix. Eu disse, as necessidades, elas borbulham. E isso cria em nós um sentimento de impotência. Não sei se você sente isso. E às vezes de culpa, porque você... Poxa, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter, me sacrificado. E esse evento aqui, louva a Deus pela iniciativa do campo, não é algo comum, tá? Eu não sei quantas associações no Brasil, ou até fora do Brasil, fazem um evento dessa natureza. E eu vou dizer outra coisa. Eu não sei quantos estariam dispostos a vir num domingo de manhã. Aliás, começou antes também, né? Mas hoje, domingo de manhã, pagando inscrição para participar de um evento cujo foco é ajudar você a servir mais, servir melhor. Isso me enche de esperança em relação à igreja. Você tem um papel muito significativo em levar o evangelho nesta cidade. Talvez você nunca tenha segurado o microfone, nunca tenha pregado, você nunca tenha feito conferências públicas. Mas Deus, acredite, conta com a sua participação para você transformar outras vidas. Você crê nisso? E eu quero começar lendo aqui, deixa eu olhar o tempo, 22 minutos é o que me resta ainda? É isso mesmo? Em nome de Jesus. Eu quero abrir a Bíblia. Vou abrir a Bíblia. Isso aqui a gente pode depois deixar e vocês estudam aí, tá? O negócio é Bíblia, irmão. O seu também? Então abra a Bíblia aí. Atos 10, verso 38. Essa passagem que você vai ler comigo fala sobre como Jesus viveu neste mundo. É uma síntese da vida de Cristo. E eu gosto muito porque, em poucas palavras, nós entendemos que Jesus tinha uma vida com propósito, muito claro, muito definido. Ele não se distraía, ele não perdia energia com coisas que não tinham valor. Atos 10, 38. É Pedro que nos dá essa declaração inspirada. Atos 10, 38. No meio da sua pregação na casa de Cornélio, Pedro vai dizer o seguinte: como Deus fez o quê? A Jesus de Nazaré. Com quê? Com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o quê? O bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Eu quero que você pense nisso. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, andou por toda parte. Toda parte. Vilas, aldeias, cidades, toda parte. Para quê? Fazer turismo? Ele era topógrafo? Não. Para fazer o bem. E o texto diz, e ele foi ungido. Ele foi ungido para fazer essa missão. E diz, porque Deus... E ele tinha poder. Ele tinha condições de transformar as vidas. Por quê? Porque Deus era com ele. Agora, será que isso tem alguma coisa a nos dizer? Vamos para um outro texto que está em 1 João, capítulo 2. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 2, versículo 6. Eu usei muito esse texto, não sei você, para convencer as pessoas a guardarem os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Qual era a lógica? Primeiro eu mostrava que Jesus guardou os mandamentos. A Bíblia diz, né, em João mesmo, tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Aí a gente viu? Jesus guardou os mandamentos. Inclusive o sábado. Aí ia para esse texto e lia para convencer a pessoa de que ela também devia fazer o que Jesus fez. Está certo. Só que eu quero que você pense agora nesse texto, linkado com o que lemos há pouco, em Atos 10, 38. O texto de Atos 10, 38 diz assim: Jesus andou por toda parte, fazendo bem. Agora o que diz o texto aqui? 2,6, 1 João 2,6. Quem diz que permanece nele, esse deve também o quê? Andar, assim como ele andou. Em outras palavras, como foi que Jesus andou? Fazendo bem. Como é que você deve andar? Fazendo bem. Eu quero agora que você compartilhe, vou dar
No almoço você pode continuar a história. Mas vou dar agora 30 segundos para você dizer para a pessoa do seu lado qual foi o último bem que você fez andando por essa cidade. Compartilhe agora. Qual foi o último bem, o último ato de bondade e misericórdia que você praticou com alguém nos últimos dias? Se essa semana passou batido, então no último mês. Se você não consegue lembrar nada do que você tenha feito no último mês, então no último semestre. Se nada, último ano. Se tem um ano que você não lembra de ter feito um bem a ninguém, me convide que eu vou rebatizar você. Compartilha aí. Minha pergunta, eu não posso deixar passar batido. Este simples exercício lhe trouxe satisfação ou desconforto? Não precisa responder. Amém. Louvado seja Deus. Se trouxe satisfação, amém. Se trouxe desconforto, amém também. É o Espírito Santo falando com você. Para você não se acostumar, para você não cair na vala comum do individualismo e da indiferença. Quanto mais olhamos para o alto, mais olharemos ao redor. Quanto mais olharmos para o alto, mais olharemos ao redor. E é aí, minha gente, que entra a nossa responsabilidade social. Esse tema de responsabilidade social, ele surgiu na década de 50. Foi idealizado por um economista e um acadêmico. Ele começou a falar sobre a responsabilidade social das grandes corporações. Então ele começou a dizer que as empresas não deveriam pensar apenas no lucro, mas no impacto das suas decisões e da sua participação na sociedade. Então as empresas foram meio que exortadas, desafiadas a pensarem também qual é o nosso papel para melhorar o ambiente, a vida das pessoas no nosso entorno. Esse conceito ele evoluiu com os movimentos sociais e se fortaleceu nas décadas de 60 e 70. E posteriormente, o conceito de responsabilidade social, ele começou a ser articulado junto com a igreja. Porque não apenas as grandes corporações, mas começaram-se as ONGs, as pequenas empresas, até os indivíduos começaram a se sentir também responsáveis pela vida, pela sociedade. Qual é a sua participação para melhorar essa cidade? Acontece, e aí é que a gente tem que pensar aqui, eu vou agora usar esse conceito da responsabilidade, eu já falei, mas se eu pudesse resumir numa frase, é responsabilidade social, em termos simples, são ações benéficas e proativas em favor da sociedade, do bem comum. Essa é uma definição que você pode memorizar. Responsabilidade social é isso, ações benéficas, vai fazer o bem, são ações proativas, vai melhorar a vida das pessoas, é uma responsabilidade social. Um ponto que eu quero frisar aqui, qual é a missão da igreja? Como adventistas do sétimo dia, nós entendemos que temos uma missão clara e específica. Vocês podem ler para mim, comigo aqui no 3, 1, 2, 3. Pronto. Você sabe onde estão essas 3 mensagens? Parabéns. Essa é a nossa missão como igreja. Só que eu vou apresentar na sequência uma outra forma de entender a missão da igreja, que é bíblica também. E que nós temos que fazer algum tipo de conciliação ou de relação entre essa visão escatológica do tempo do fim com aquilo que é de todos os tempos. Não pensemos que o fato de sermos um movimento profético, temos agora que nos alienar daquilo que Jesus ensinou desde quando ele chegou aqui. E qual é essa perspectiva de missão? Essa daqui, muito simples. Uma criança de 8 anos entende isso. A missão da igreja é amar a Deus, sim ou não? Por quê? Porque este é o maior mandamento. Jesus disse isso.
A igreja existe para amar a Deus. Se a igreja deixar de amar a Deus, pode fechar a igreja. Mas a igreja também existe para amar o próximo. Esse é o segundo maior mandamento. Esses dois mandamentos estão em Mateus 22, a partir dos versos 35 a 40. Então a igreja existe para amar a Deus e amar o próximo. Terceiro, a igreja existe para quê? Fazer discípulos. Eu confesso que eu hesitei se colocaria ou não essa foto para exemplificar o fazer discípulos, um batismo. Por que eu hesitei? Não é porque eu não gosto de batismo, mas é porque mesmo coisas boas podem ser mal interpretadas. Eu não posso entender que a missão de fazer discípulos, ela se restringe a levar uma pessoa ao batismo. É mais do que isso. Também não é possível fazer um discípulo sem que essa pessoa seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, fazer discípulos realmente tem como um dos pontos fantásticos, tocantes, o momento da entrega. Você lembra do dia do seu batismo? Eu lembro do meu. Foi há 34 anos. Estava com 16 anos, o único adventista em casa. Fiquei tão emocionado que eu chorei, botei sangue do nariz. Achava que eu não ia aguentar. Achava a igreja adventista muito assim, né? Séria, muitas normas. Não pode mais tomar café. Eu tomava muito café, meu Jesus. E aí, Deus me segurou. E nesses 34 anos, Ele tem me ajudado a tropeçar mais para frente do que para trás. Que maravilha o momento da entrega do batismo. Mas o batismo é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. O discipulado começa com a evangelização e continua com a edificação. Talvez nós tenhamos como igreja muitos desafios de mobilizar, de testemunhar, porque não sei se você vai concordar, mas por onde eu ando, eu vejo muito irmão e irmã que ele só tem envelhecido na fé, mas não tem amadurecido na fé. E não pense que maturidade espiritual se restringe a informações sobre Deus. Memorização de textos bíblicos, isso é legal, mas não é tudo. A maturidade na vida cristã é semelhança com Cristo. É tornar-se mais parecido com Ele. E como é que você sabe se alguém é mais parecido com Jesus? Simples. Verifique se essa pessoa é amorosa. Se você... Preste atenção nisso aqui, isso é um desafio tremendo. Se você quer ser semelhante a Jesus, você tem o privilégio e o desafio de se tornar uma pessoa mais amorosa todos os dias. Começando em casa. Tem que começar em casa, amando a esposa ou o marido, os filhos, e amando-os nos momentos mais difíceis, quando eles não são nem um pouco amáveis. Amar mesmo quando você não está gostando deles. Esse é o caminho do discipulado. Porque somente desta forma você vai ter validade, você vai ter credencial para fazer algo lá fora. Essa é a missão da igreja. Onde a responsabilidade social se encaixa na missão da igreja? Para falar a verdade, eu acho assim que a igreja nem precisa desse conceito. Antes de alguém começar a articular esse conceito, a igreja já fazia isso. Então nós não vamos fazer responsabilidade social para ficar bem na foto, para que o governo nos deixe em paz, para termos ainda a isenção de impostos. Nós vamos fazer porque esse é o nosso chamado como seguidores de Jesus. Já fazíamos. A igreja, desde o seu início, foi vista como uma comunidade que se preocupou com os mais pobres, os marginalizados, os mais necessitados. Foi a igreja cristã que criou os hospitais. Foi a igreja cristã que criou as primeiras escolas, as primeiras universidades. Foi a igreja cristã que teve coragem de cuidar de quem ninguém tinha coragem de cuidar, dos leprosos, com risco de morte. Então nós já temos essa vocação pela graça de Deus. Nós temos que conciliar isso porque entendemos que a missão da igreja é uma missão o quê? Holística. Holística quer dizer integral. Não é uma missão fracionada.
vou cuidar só da sua alma. Não, meu irmão, não existe vida fora do corpo. Então, eu não posso querer, vou alimentar você com o pão da vida, enquanto a pessoa está precisando de um pãozinho fresco, né? Pão francês ou integral. A missão é holística. O texto diz aqui: o mesmo Deus de paz vos santifique em quê? Tudo. Santifique o seu corpo, santifique sua mente, santifique seu espírito. O texto também diz aqui: Jesus andou por toda a Galileia, ensinando, pregando e curando. Era uma abordagem integral. Jesus não apenas chamava as pessoas ao arrependimento, mas chamava também essas pessoas a uma restauração do corpo, da alma, porque ele se importava com o ser humano como um todo. Jesus era cheio de compaixão. Deixa eu fazer uma pesquisa rapidinha aqui. Quem aí tem assistido The Chosen? Quem não sabe, pergunta quem levantou a mão. Eu não sei você. The Chosen é uma série de maior sucesso nos últimos anos sobre Jesus. Eu já assisti algumas, não assisti todas não, estão várias temporadas, mas as que eu já assisti, eu não consegui controlar as emoções. Porque eles tiveram a felicidade de retratar um Jesus cheio de compaixão. Quase sempre quando ele vai falar com a pessoa, ele se emociona, já percebeu? Ele segura, os olhos lacrimejam, ele fica assim. E as pessoas se emocionam quando estão perto dele. Eu não posso pensar em nada menos do que isso. Eu não acredito num Jesus do tipo Dr. Spock, assim, aqueles filmes antigos. Jesus não ri, Jesus não chora, frio, indiferente. Não, a Bíblia diz que Jesus era um homem cheio de emoções, porque ele se importava. A igreja precisa ser conhecida como uma comunidade em que as pessoas se importam. A igreja precisa ser um lugar onde os sem religião, no mínimo, vejam que nós somos coerentes, sintam que nós somos sinceros e saiam com dúvidas na cabeça. Será que não é verdade? Isso quando você age no Espírito de Jesus. Jesus tinha um espírito amoroso, você também precisa ter. Você precisa cultivar esse espírito amoroso. Eu já vi muita gente cansada de religião. O nível de secularização cresce a passos largos no nosso país. Eu fico imaginando aqui em Campinas, especialmente entre as novas gerações. Eu sou pai de 2 jovens, luto, meu Deus, olha por elas, viu? Beijinho, Bruno e Brenda, vocês estão assistindo. As novas gerações estão cansadas de religião, mas até hoje não vi um ser humano cansado de amor. Já viu? Não tem. As pessoas podem não gostar do pregador, podem não gostar da liturgia, mas experimente amar essa pessoa. Insistentemente, pacientemente. E mais cedo ou mais tarde, ela vai baixar a guarda. Esse é o chamado de Deus para a nossa igreja. Jesus fez assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus disse: eu sou o servo do Senhor. Mas Ele disse, quando Ele fazia o bem, Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O mesmo Espírito que esteve sobre o nosso Senhor está sobre você, amém? Esse Espírito que lhe dá força na crise, esse Espírito que lhe orienta, lhe consola, esse Espírito que vai mover você a tocar outras vidas. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus foi muito, vamos dizer assim, ele acreditou muito nos discípulos. Ele também acredita em você. Ele também acredita em você. Eu vou apressar o passo aqui. Aqui são razões bíblicas para a ação social. 3 textos fundamentais. A parábola do samaritano nos mostra que devemos amar o próximo. 1 João 3, 17 e 18 diz que nós temos que servir o nosso semelhante. E Miqueias 6, 8 diz que temos que praticar a justiça. Então, falta de base bíblica não tem. Isso aqui é só um resumo. Há 3 tipos de igreja. Veja em qual delas sua igreja se enquadra. Vamos ter uma participação um pouquinho novamente aqui.
Primeira igreja, qual é? Igreja. Depois. Vamos voltar, não ficou bem não. Igreja para. E a terceira igreja com. Então veja, igreja na, igreja para e igreja com. Qual é a diferença? Já pegou a ideia? A sua igreja é apenas na comunidade, ela tem um endereço e nada mais? Ou é uma igreja para a comunidade, ela já se importa, faz mutirão de Natal, bazar, legal, ótimo, continue. Mas eu quero falar para vocês desse terceiro tipo de igreja, que além de ser para, é uma igreja com a comunidade. Ela faz parcerias com os agentes públicos, com os líderes comunitários, ela é amiga, ela reconhece coisas boas que acontecem no seu entorno. Ela não é exclusivista, nem paternalista. É uma igreja humilde e que quer ajudar e contar com os talentos dos seus vizinhos e amigos. A igreja tem que ser assim. Uma igreja com a comunidade. Há 3 tipos de ação social. Primeiro, assistência. Depois, desenvolvimento. E por último, reforma social. Não tenho como detalhar isso aqui, mas fica a ideia de que as igrejas cristãs conservadoras, e dentre elas a igreja adventista, se limitam a ficar na assistência e no desenvolvimento, por razões práticas e teológicas. Nós não queremos transformar nossa igreja num palanque político. Nós não temos candidatos oficiais. Nós não nos identificamos com qualquer agenda político-partidária, porque não queremos perder nossa autoridade de confrontar a própria sociedade. Por isso nós nos limitamos no nível da assistência, ASA, no nível do desenvolvimento, ADRA. E se fizermos bem feito esse trabalho, já vai estar de bom tamanho. Mas eu quero dizer que isso em termos institucionais, mas no nível orgânico, como seria bom se nós tivéssemos mais irmãos e irmãs que, movidos pelo Espírito Santo, usassem sua influência na sociedade e tentassem mudar as estruturas de opressão que existem em nossa cidade, em nosso país. Que lutassem por leis mais justas, que tentassem fazer com que as pessoas não apenas tivessem satisfação às suas necessidades imediatas, mas tivessem novas condições de vida. Que lutassem para ter mais saneamento, educação gratuita, mais segurança. Nós precisamos sim de gente que influencie o poder público, que trabalhe na esfera pública de maneira orgânica, não institucional, para que nossa cidade, nosso país seja um país melhor. Esse é o nível da reforma social. Foi por esse tipo de ação que nós tivemos grandes avanços na civilização aqui no Ocidente. A escravização, por exemplo, é um exemplo clássico. William Wilberforce, acho que você já ouviu falar dele, lutou toda a sua vida para acabar com a escravização na Europa. E conseguiu. Porque ele era um cristão que não conseguia ser indiferente às estruturas pecaminosas que havia na sociedade de sua época. Mas isso não é feito em nome da instituição. Tem que ser feito por um chamado a alguns do corpo de Cristo. Como fazer isso? Acabou. Depois eles me matam, né? Vamos lá. A igreja ela tem que decidir isso aqui. Nível de prioridade. O quanto vamos ajudar. Definição do necessitado. A quem vamos ajudar? Condição para receber ajuda. Haverá alguma exigência? E último, tipo de ajuda. Vai ser assistência, desenvolvimento ou reforma? A igreja tem que ter esse diálogo. A liderança tem que conversar. Porque quando você alinha, você tem mais força e você tem mais eficácia. Até onde a igreja deve ir? A igreja tem que fazer um trabalho onde ela não se comprometa com a sua isenção, mas ela tem que ser forte o bastante para fazer a diferença. Eu quero terminar dizendo o seguinte: Deus chama você não apenas para crer, mas para participar. Estando aqui, eu sei que você já não apenas crê, mas você participa. Mas pense numa pessoa que você vai procurar quando sair desse evento, para também fazer fila, engrossar o número daqueles que não só creem, mas que participam. Quantos aqui querem assumir esse compromisso de procurar pelo menos mais um, para recrutar mais um para esse grande exército de obreiros voluntários?
Vamos fazer oração? Senhor, ajude-nos nesse propósito. Nos torne cada vez mais como luzeiros neste mundo tenebroso. Que sejamos como Jesus, andando por toda parte fazendo bem. Que cada irmão e irmã aqui presente, cada líder, se dedique de maneira completa para levar o Evangelho de uma maneira integral, para que as pessoas possam ver o amor de Jesus em nossos atos de misericórdia. Em nome dele nós oramos. Amém.